Solicito primeiro secretário verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 10h04. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da pauta da sessão extraordinária. Veto total número 3 de 2017. Veto total número 4 de 2017. Veto total 5 de 2017. Projeto de lei 63 de 2017, de autoria do vereador José Carlos Machado. Projeto de lei 83 de 2017, de autoria do Poder Executivo. Anteprojeto do vereador Daniel da Rocha Martini, que institui o programa Domingo Livre. Projeto de lei 91 de 2017, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Projeto de lei 96 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Projeto de lei número 98 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Projeto de lei 102 de 2017, de autoria do vereador Michel Carneiro. Projeto de lei número 105 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. Projeto de lei complementar número 21 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que declara como floresta urbana o fragmento que especifica. Projeto de lei complementar número 24 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento, compensação ambiental e fiscalização da arborização urbana. Projeto de lei complementar número 25 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento, compensação ambiental e fiscalização de supressão de árvores isoladas. Projeto de lei complementar número 29 de 2017, de autoria do senhor prefeito, que institui regras relativas à instalação de elevadores em habitações multifamiliares de interesse social. Antes de iniciar a votação, eu queria pedir vista do veto total 03, 04 e 05. Até porque eu votei pela manutenção do veto e meus colegas de casa estão em conversa, então estou indeciso pelo voto, gostaria de pedir vista. E também pedir vista no projeto do 63 do vereador José Carlos Machado, para a gente ter um tempo a mais para discutir. Qual? Senhor presidente, pela ordem, poderia repetir para mim, por favor? Vista dos vetos. O veto 03, 04 e 05, projeto 63 do vereador José Carlos Machado e o projeto 102 do vereador Michel Carneiro. Então coloco em votação. Os vereadores concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão. Aprovado, vista por uma sessão dos projetos 102, 63 e os vetos 3, 4 e 5. Coloco primeiro a discussão, maioria simples, o projeto de lei número 83/17, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não é pela ordem, presidente, não é o veto 6? O 6, desculpa, vai ler o parecer aqui, o 6 vai entrar na outra sessão, extraordinária. Eu nem li na mata. Vou até bem lembrado para o vereador, vou pedir para o primeiro secretário a leitura dos pareceres. Ah, tá, não foi desculpa, leito aqui na pauta, aqui está o... Tá bom. Comissão de Constituição e Justiça. Exara parecer favorável ao veto parcial número 6 de 2017, que o Poder Executivo Municipal opõe ao projeto de lei complementar número 19 de 2017, objeto de emenda verbal aprovado em sessão extraordinária no dia 24 de outubro de 2017, no que dispõe sobre a estrutura de empregos, carreiras e salários da Prefeitura da Estância de Atibaia. A ordem do dia da próxima sessão extraordinária de hoje. Comissão de Justiça e Comissão de Finanças. As comissões exaram parecer favorável acerca da emenda modificativa número 14 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a efetuar remanejamento, transposição ou transferência de recursos orçamentários para a folha de pessoal no exercício de 2017.
a ordem do dia da próxima sessão extraordinária da data de hoje. Coloco a primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 83/17, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Sim, vereador. 20 minutos com a partes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares da mesa diretiva, colegas vereadores, senhora vereadora. Boa noite, boa tarde. Bom dia todo o público presente, aqueles que nos assistem pela internet. Perdoem minha confusão do horário. Normalmente não nos reunimos em sessões ordinárias pela manhã. Esse projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo, em primeiro lugar eu quero publicamente agradecer ao Poder Executivo, na pessoa do prefeito, pelo entendimento acerca do projeto de lei. Esse projeto de lei de nossa autoria foi encaminhado no primeiro semestre na Câmara Municipal. A maioria dos vereadores entendeu pela rejeição do projeto, por entender que havia vício de iniciativa na propositura. Obviamente, respeito a posição dos colegas, mas eu entendi que não havia vício de iniciativa, mas da mesma forma encaminhamos o projeto de lei como anteprojeto ao Poder Executivo. E o Poder Executivo, de uma forma sensível aí à demanda da Câmara Municipal, analisou o projeto de lei e reencaminhou a casa como projeto de lei. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer publicamente a sensibilidade e a disposição do prefeito em ouvir a Casa de Leis nesse particular. Uma demanda que, no meu entendimento, é muito importante. A ideia desse programa, e aí explicando para todos que estão aqui do que se trata, é a instituição no município da possibilidade da prefeitura fechar algumas vias, especificamente no domingo, em horário pré-determinado pelo Poder Executivo, para que a população possa, de certa forma, tomar posse do espaço público, né? A exemplo do que acontece em São Paulo e outras grandes cidades, onde grandes vias são fechadas para que a população possa utilizar para a prática de esporte, para caminhada, para ciclismo, para a realização de atividades culturais, atividades esportivas, atividades musicais, e acaba sendo um grande espaço público de convivência. Isso foi uma iniciativa de grande sucesso adotada em outros locais. Quem conhece aqui, a maioria com certeza, a Avenida Paulista, sabe como funciona hoje aos domingos, o elevado Costa e Silva, o Minhocão, e tem proporcionado, na verdade, muitos benefícios às pessoas que realmente fazem uso desse espaço. Atibaia, particularmente, diferentemente de São Paulo, ela não possui, é mais um agravante, ela não possui grandes parques para que as pessoas possam frequentar os finais de semana. Né? O Parque Edmundo Zanoni, que é um parque maravilhoso, ele tem as suas peculiaridades, suas características próprias. Por exemplo, não permitem que as pessoas vão praticar esportes, um espaço próprio para pedaladas e tudo mais. Então, nós fizemos algumas sugestões de áreas em que a prefeitura pode implementar essa ideia desse programa chamado Domingo Livre, que não necessariamente são vinculativas. A prefeitura pode entender que tem outros lugares melhores, mas a título de exemplo, nós inclusive incluímos nos anexos da lei aqui alguns locais que, inclusive, em conversa com a população, com o comércio da região, todos acharam ótima a proposta, e nós estamos felizes que o prefeito encaminhou novamente para a Câmara Municipal. Então a ideia é que, com a aprovação dessa lei, a prefeitura passe, de acordo com o cronograma da prefeitura, de Secretaria de Trânsito, Secretaria de Esporte, começar a promover devagarinho esse fechamento de algumas vias da cidade, para que a população possa se realmente empoderar do espaço público e que tenhamos um espaço muito bacana para todo o povo usar, turistas usarem, especificamente aos domingos na nossa cidade. Gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas na votação desse projeto e esperar que a prefeitura, o quanto antes, também coloque em prática. Obrigado. Mais algum vereador? Deixa o vereador. 20 minutos com a partes. Parabenizar o vereador Daniel pela iniciativa. Eu acredito muito nesse tipo de construção política. A rua é do povo. Acho que você até fez um lembrete de que ia ser votado no Facebook. Falou, a rua é nossa. Eu concordo com isso. A população tem que ter o direito de ocupar as ruas. Muito parecido que pode acontecer, que já vem acontecendo na Paulista. A Avenida Paulista é um bom exemplo. Pode virar uma atração turística, né? Tenho certeza que o projeto pode dar muito certo. Então, parabenizar e conto com o apoio do vereador. Mais algum vereador?
Parabenizar também a iniciativa do vereador Daniel. Quando estive como diretor na Secretaria de Esportes, a gente criou o Lazer na Rua, a gente não conseguia todo domingo fechar a mesma rua, mas toda semana, todo final de semana, estava num bairro diferente, uma região da cidade diferente, levando atividade de lazer, brinquedos infláveis, jogos, né, algumas atividades esportivas. Também parabenizar o Poder Executivo que escutou o vereador, que dialogou e mandou para casa. Então a gente espera também que mande outros projetos de iniciativa da Câmara Municipal. Nosso trabalho aqui, às vezes, infelizmente, não podemos fazer algumas leis. Espero que o Poder Executivo encaminhe mais lei para essa casa aqui, para que seja aprovado. Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 91/17, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 96/17, de autoria do vereador Fabiano de Lima. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 98/17, de autoria do vereador Fabiano de Lima. Se existir algum vereador interessado em discutir o presente projeto, esse é o momento. Este vereador. Com a palavra por 20 minutos com a parte. Bom dia a todos. Esse projeto de lei, ele fala sobre preservação ambiental nas margens dos cursos de água no município de Atibaia. Está aqui meus colegas do bairro do Iara, toda a região. Esse projeto não foi só construído por esse vereador, mas em 4 mãos, né, por várias pessoas. Queria até destacar, esse projeto foi construído efetivamente popular, com destaque para o Centro Comunitário do Iara, Associação da Estação Maracanã, Quality Baia Ambientalista, Medina Ambientalista, Ave Fruta, Comunidade Social Nova Esperança, Comunidade da Capela Senhora de Fátima do Iara, Movimento dos Atingidos por Barragens, Caminho do Bem, Caminho Verde de Campo Limpo Paulista, Eco e Vida, Associação Botânica de Javinu, Movimento contra a Construção de Barragens de Água da Sabesp em Campo Limpo. O porquê desse projeto? Em 2008 a 2013, teve um estudo pelo governo do estado para construções, quando a gente teve essa crise hídrica, a falta de água, o governo do estado fez um estudo para estar construindo mais represas em várias regiões do estado. E uma delas, acho que pouca gente até sabe, que pega a nossa região de Atibaia, entre Atibaia e Campo Limpo, Javinu. E a gente tem uma preocupação, né, dessa construção pelo o decreto 52748, né, entre 2018 e 2035, estaria sendo construído, então, entre o município de Atibaia e Campo Limpo, a represa. E a gente sabe toda a preocupação quando a gente constrói uma represa, principalmente numa região como do Iara, né, nossa cidade. A gente tem muito produtor rural, muitas pessoas que vão perder sua terra ali, seu ganha-pão, onde você gera a sua economia. E a gente sabe a dificuldade que o Estado tem até de reembolsar essas pessoas que podem ficar sem sua geração de emprego e renda, que tem muitos funcionários gerando emprego e renda ali, então vai estar perdendo tudo isso aí a nossa cidade. Fora isso, todo o representamento de água traz o impacto ambiental, traz como inundações, né, principalmente na área florestal. Então existe uma grande preocupação aqui dos moradores, de todo o pessoal da região,
de não estar acontecendo isso pelo Estado. A gente sabe também que o Estado, quando vem, ele faz, né, como aconteceu na cadeia de Bom Jesus dos Perdões. Depois, com grande luta, a gente conseguiu não acontecer a cadeia lá em Perdões, mas aconteceu aqui no pedágio, aqui em Atibaia, né, o Daniel, na época, acho que estava como chefe de gabinete, até o prefeito na época tentou falar com o Serra, que era o governador, mesmo assim não conseguiu. Mas a ideia da lei é para a gente tentar diminuir a força do Estado, né, num contexto de impor e olhar com mais cuidado com a proteção do meio ambiente, dificultar ao máximo a implantação dessa represa por meio do Estado. Então a nossa ideia da nossa lei, principalmente para preservar a natureza e os moradores da região, todos os produtores rurais e as pessoas que têm terra lá, áreas lá. Então, essa legislação garante que o Estado não poderá implementar a represa sem autorização do poder público municipal, em especial dos órgãos técnicos ambientais municipais e a participação, principalmente a participação popular. Então, a gente sabe, até os moradores sempre falam que em vários países mais desenvolvidos, a captação de água só através de pequenas represas. A gente não é contra que crie meios para não ter mais crises hídricas, mas sim através de pequenas represas. Então, queria pedir o apoio de todos os 9 vereadores pela aprovação dessa lei. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador, 20 minutos com a parte. eu quero parabenizar o Fabiano pela iniciativa. Acho que a gente pode tomar como exemplo o que aconteceu com a represa em Nazaré Paulista, né? O governo do estado fez a implantação da represa sem nenhum tipo de contrapartida para a região, para os moradores. Hoje ela faz a exploração da represa, a exploração da água, e também, no meu entendimento, a contrapartida que é estabelecida para a região é muito pequena. Então eu acredito que esse projeto de lei vai não dificultar, mas vai criar resistência por parte do governo, para que o governo entenda que precisa conversar com a população, que precisa conversar com o município, que precisa estabelecer contrapartida, que precisa respeitar o direito de propriedade dos moradores daquela região, que precisa conversar com aqueles moradores. Então, esse projeto de lei é um excelente projeto de lei, além da questão ambiental. Aí eu só não estou falando só da questão socioeconômica, não só da questão do direito dos moradores da área, da região do Iara, mas também a questão ambiental. Porque uma represa dessa forma traz impactos enormes na questão ambiental do município. E a gente precisa discutir isso de uma forma melhor com o governo. E esse projeto de lei vai permitir, ou no mínimo, opor resistência à forma que o governo está tentando propor a implantação. O governo estadual está tentando propor a implantação dessa represa. Então, parabenizar, conte com o apoio deste vereador. Só uma parte, bem lembrando que o governo do estado, às vezes, a gente tem bastante dificuldade, ele tira o que a gente tem, né, como tentou no caso do Boa Vista, né, do centro rural, e muitas vezes não escuta a população da cidade, e a gente espera, como o vereador Michel destacou, que dessa vez escute a população da nossa cidade. Existe mais algum vereador? 20 minutos com a parte. Na mesma linha dos meus antecessores, eu quero parabenizar Fabiano pela propositura da lei, importantíssima. É mais uma ferramenta que essa Câmara Municipal concede ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo possa realmente opor resistência e, de certa forma, exigir um mínimo respeito do Estado na discussão de um projeto dessa magnitude. Acredito que talvez só essa lei ela não seja suficiente para que a gente possa alcançar os objetivos. E a única forma que eu entendo de junto com essa medida que a Câmara está tomando, que é o que está no nosso alcance nesse momento, para que a gente possa buscar efetividade naquilo que se pretende, é com uma grande mobilização da população. Mobilização popular, mobilização das cidades, mobilização política, a classe política unida em defesa dos interesses da região. Foi dessa forma que conseguimos barrar a questão do presídio em Perdões. Uma movimentação conjunta,
capitaneada por Bom Jesus dos Perdões, né, e também com participação efetiva de muitos de nós. Na época, o do deputado que representava a região, Beto Trícoli, representava a cidade. E hoje, se nós tivermos que enfrentar uma discussão dessa natureza, nós precisaremos de uma união de Atibaia, Campo Limpo, nos municípios ajusante, né, da onde, em tese, poderiam ser construídas essas represas que o governo do estado quer fazer, e do apoio em massa da população. Mostrar para o governo do estado que eles não vão simplesmente vir aqui fazer o que querem, vão embora e deixar essa conta para a população pagar, que é o que fizeram em outras cidades do estado, e a gente, de certa forma, paga essa conta ainda por causa da represa de Piracá e Nazaré. Né? Não é novidade para ninguém aí o que nós temos em tese de alagamentos aí, que são causados na área de várzea do rio Atibaia, muito por conta da construção das represas e do não cumprimento da Sabesp, por parte da Sabesp, daquilo que foi preconizado nas portarias que concederam a outorga de exploração das represas. Então, é muito importante parabenizar o Fabiano aí pela iniciativa, conta com o meu apoio, e desde já levantar essa bandeira e dizer que nós vamos precisar, né, se essa conversa avançar por parte do Estado, nós vamos precisar de mobilização popular, nós vamos precisar de união da classe política, representantes políticos de outras cidades da região, para que de fato consigamos ter uma conversa num pé minimamente de igualdade com o governo do estado, né? Espero que o Poder Executivo consiga construir um bom relacionamento, já que o vice-governador do estado é do mesmo partido do nosso prefeito, e que realmente a gente tenha representatividade e seja ouvido numa situação como essa. Parabéns, Fabiano. Uma parte só. Agradecer pelas palavras, Daniel, e eu acho que a mobilização da população está começando aqui. Eles que me procuraram o prefeito, né? Eu acho que tem que continuar essa luta, como o Daniel falou, e não deixar acontecer, e a gente acho que pode contar com o apoio da Câmara Municipal e todos os vereadores aqui. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco a primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 105/17, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 21/17, da autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. 21. Este vereador. 20 minutos com a partes. Esse projeto de lei é um projeto de lei complementar número 21/2017, que declara como floresta urbana o fragmento que especifica e dispõe sobre a proteção de maciços florestais situados na área urbana desse município. Ele faz, em suma, a proteção das florestas urbanas, principalmente daquela gleba próximo ao bombeiro ali, aquela gleba próximo do bombeiro, aquela gleba íngreme, né, de floresta ali, ele faz a proteção específica dessa área. Ele cria, é puramente procedimental, né, de que forma que estabelece o licenciamento dessa área, e foi um projeto que foi amplamente discutido com a sociedade. A gente discutiu esse projeto através da audiência pública, junto do CONDEMA, junto das comissões de meio ambiente da casa, junto da coordenadoria de meio ambiente, e até por isso, nessa semana, a gente, em razão da audiência pública, a gente construiu uma emenda da sociedade civil. A Comissão de Meio Ambiente foi uma ponte, uma emenda da sociedade civil junto com o governo, que foi acatada pelo governo, e eu gostaria de apresentar essa emenda de forma verbal para a gente poder aprovar o projeto hoje. Eu apresento ela em redação final, mas apenas para que fique registrado, eu vou fazer a leitura da emenda.
Só para que conste em registro, para que todos tenham segurança de poder votar o projeto. Emenda verbal ao projeto de lei complementar número 21 de 2017. Emenda aditiva ao artigo 2º, inciso 2º, conforme segue. Inciso 2º. Preservar sua função de corredor ecológico e refúgio para a fauna e a flora. Então a gente está fazendo o acréscimo aí das palavras e a flora. No artigo 4º, substituir apenas o trecho Resolução SMA 31 de 2009 por Resolução SMA número 72/2017. Tal modificação foi preciso devido à atualização da legislação estadual. Eu continuo. Emenda modificativa para alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 4º, conforme segue. Parágrafo 1º. A supressão de vegetação nativa em maciços florestais contíguos superiores a 10.000 metros quadrados, situados em área urbana, dependerá de manifestação do Executivo Municipal, parecer favorável do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e audiência pública. Emenda aditiva para acrescentar a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 4º, nos seguintes moldes. Artigo 4º, parágrafo 4º. O regime criado por este artigo fica sem efeito para parcelamentos do solo regularmente aprovados pelos órgãos competentes em conformidade com o artigo 4º da Resolução Estadual SMA número 72/2017, exceto nas áreas que apresentarem regeneração natural a partir de estágio inicial ou áreas florestadas autorizadas à supressão que não tenham sido suprimidas. Esse parágrafo foi uma proposta realizada pelo CONDEMA na audiência pública. O CONDEMA ele fez o protocolo em mãos aqui, eu estava presidindo a sessão, né, então fez o protocolo em mãos do presidente da sessão. E a gente fez só uma adequação, acho que para melhorar ainda mais a redação e até para proteger de existir qualquer tipo de impunidade, né? Então a gente fez as exceções que é nas áreas que apresentarem regeneração natural a partir de estágio inicial e nas áreas florestadas autorizadas à supressão que não tenham sido suprimidas. Essas são as emendas do projeto de lei complementar número 21/2017. Eu queria agradecer ao vereador Daniel Martini, que participou da construção das emendas, do Daniel Abicair, da ONG Simbiose, do Julinho Lopes, que também esteve presente nas audiências públicas. Agradecer ao Daniel Borg, parabenizar o Daniel Borg, que teve a sensibilidade de ouvir a população e de construir um consenso nesse projeto. Acho que é um projeto que a gente construiu com toda a sociedade, de uma forma geral. E é de grande importância aí também para a preservação do meio ambiente do município. Então, eu peço o apoio dos meus colegas vereadores para a aprovação do projeto. Mais algum vereador? Esse vereador. 20 minutos com a parte. Eu vou utilizar da fala já para, de modo genérico, abarcar também o projeto 24 e 25, porque o que eu disser agora serve para o 24 e 25. Já disse na sessão de segunda-feira, estou muito contente com a construção feita nesses 3 processos por meio da realização de audiências públicas e parabenizar na pessoa do vereador Michel a Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Casa, que promoveu essas audiências públicas, parabenizar o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura na pessoa do Daniel Borg, que também compareceu e, como o Michel bem colocou, teve a sensibilidade para ouvir todas as sugestões feitas pela população, sociedade civil organizada e não organizada, a não organizada na pessoa do Daniel, que está presente aqui também, parabenizar pelo empenho, o estudo das legislações propostas, o estudo profundo daquilo que foi proposto pelo Poder Executivo, para que pudesse fazer tantas sugestões que contribuíram nessas emendas que serão apresentadas aqui verbalmente pelo vereador Michel Carneiro. Então, esse processo como um todo, e aqui também o nobre vereador Biratã, membro da Comissão de
de meio ambiente. Estamos muito felizes com isso. Temos que fazer mais, tem que ser uma cultura na casa, né? E a única coisa, obviamente, é uma crítica extremamente construtiva, né? Que sempre a gente consiga isso, fazer essas audiências públicas com um tempo maior entre o término da audiência pública e a votação dos projetos de lei. Porque são tantas as informações e aquilo que precisa ser discutido, digerido, analisarmos se tem fundamento ou não proposições feitas pela população, que seria bom termos um tempo sempre um pouquinho maior para conseguir fazer isso, construir as emendas com a tecnicidade necessária. Mas esses 3 projetos foram discutidos com a população, foram objetos de emendas, sugestões por meio de vereadores e também da população, e estou confortável para votá-los, e mais uma vez parabenizar por todo o procedimento aí. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o primeiro secretário que possa chamar nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado na primeira discussão, a segunda discussão. Coloco a primeira discussão, projeto de lei complementar número 24/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a partes. Então, a gente fez a construção das emendas desse projeto tudo na mesma semana. Esse projeto em específico, a gente fez uma reunião pública na sexta-feira. A reunião pública durou 4h30. A gente fez mais ou menos no molde da audiência pública, mas a gente permitiu que a população fizesse sua manifestação de forma exaustiva, né, que permitisse que a população fizesse a crítica de todos os pontos necessários, e foi fundamental para a gente fazer a construção das emendas que a gente apresentou aqui. Eu vou apresentar as emendas na redação final, porque é grande, senão vou ter que, na redação final, vou ter que ler novamente e a gente fica cansativo. Mas a gente faz aqui, nesse projeto de lei número 24 de 2017, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento, compensação ambiental e fiscalização da urbanização urbana do município, a gente cria, através desse projeto, um fundo municipal de arborização urbana. Esse fundo municipal de arborização urbana, ele vai ter o controle por parte da sociedade através do CONDEMA, porque a gente estabeleceu aqui, na emenda que eu vou apresentar na redação final, que o fundo municipal, ele será gerido pelo Poder Executivo, porém, o Poder Executivo terá que apresentar de forma semestral ao CONDEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, uma prestação de contas de onde está gastando esse dinheiro, de onde está gastando esse fundo. Além disso, a pedido das ONGs aí de proteção, de preservação, de conservação do meio ambiente da cidade, o governo acatou também a nossa sugestão de aumentar a quantidade de mudas necessárias na compensação. Então, por exemplo, aquelas que seriam uma árvore simples, que teria compensação de uma árvore só. O que é a compensação? Quando você tira uma árvore, você precisa compensar, né? Você precisa repor essa árvore. A sugestão inicial do Poder Executivo era de que fizesse a compensação de apenas uma árvore. O que a gente está fazendo aqui é aumentando essa compensação. Então, ao invés de uma árvore, vai ser duas. Onde era duas, vai ser três. Onde era três, passa a ser quatro. Então, a gente houve um aumento da compensação, né, pensando nessa questão de ampliar a questão do florestamento e das árvores do município, né? Então, aí a compensação é maior, aí é depender, aí às vezes até o dobro. Está estabelecido isso também.
Que infelizmente não pode É, falar a população. o projeto de lei, ele estabelece também quando que você vai poder fazer essa supressão ou não. Né? E aí ele analisa o estado fitossanitário da árvore. Isso está sendo estabelecido, está sendo criado um critério para estabelecer essa análise. Então, assim, a pessoa não vai poder simplesmente ir lá e tirar a árvore. Precisa preencher alguns critérios que está sendo estabelecido nessa legislação. Né? Então, a legislação está melhorando esse tipo de situação, para evitar simplesmente tirar a árvore por si só. Tem todo um critério para que isso aconteça. Precisa ser analisado pelos técnicos da prefeitura para que isso aconteça. Isso também, essa preocupação também foi explanada nas audiências públicas e isso também está sendo verificado nessa legislação nova. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado na primeira discussão, a segunda discussão. Coloco a primeira discussão, projeto de lei complementar número 25/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. Também vou fazer a leitura das emendas propostas na redação final, mas eu só quero ressaltar aqui nesse projeto uma questão muito importante. A proposta inicial por parte do governo municipal era de criar um fundo municipal de arborização urbana, né, o que é o mesmo que está sendo criado no 24, né, que vai ser criado no 24, no projeto 24, Fundo Municipal de Arborização Urbana, o Fundarb. Só que o que acontece? Diante de uma lógica de raciocínio desse projeto de lei, a gente percebeu que esse fundo que a gente estava criando aqui, que os recursos que estavam sendo criados nesse projeto de lei no 25, ele concorria com um fundo que já existe na cidade hoje, que é o Fundema. Né? Então, ao nosso ver, se os recursos que estavam sendo criados do projeto de lei 25 fosse para o Fundarb, a gente estaria desvirtuando a real função da criação do Fundarb. Então, a proposta que foi acatada pelo governo é que esses recursos que vão ser gerados no licenciamento do projeto 25, em razão do projeto 25, esses recursos vão para o Fundema. Então, parabenizar o Poder Executivo que ouviu a sociedade, teve a sensibilidade, principalmente o Daniel Borges que esteve à frente. Eu acho que a gente conseguiu, dessa forma, trazer uma redação ainda melhor para o projeto. Em resumo, é isso. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado na primeira discussão, a segunda discussão. Coloco a primeira discussão, projeto de lei complementar 29/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. 29? Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos. Vereador Ademilson. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio.
Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado na primeira discussão. A segunda discussão. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 10 horas e 44 minutos. Assim como às 10 horas e 44 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário verificação de decoro. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da sessão extraordinária. Pela ordem, senhor presidente. Eu requeiro que sejam votados englobadamente os seguintes projetos. Projeto de lei 63/2017. Então, 63. Ah, não, esse foi foi pedido pedido visto, tá. 8-3, né? É o 83/2017, o 91/2017, o 96/2017, o 98/2017, 105/2017, 113/2017. Não. Não, esse 13 vai ser está na votado. ordem do dia da. Isso. É o 21/2017, né? O 24/2017, o 25/2017 e o 29/2017 em segunda discussão e redação final. Então, coloco solicitação do novo vereador, Júlio Mendes, para votar englobadamente o projeto de lei 83, 91, 96, 98 e 105. E os nominal 21, 24, 25 e 29. Deu 6, né? Veto. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, seja votado englobadamente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Veto 6 de 2017. Projeto de lei número 83 de 2017, 91 de 2017, 96 de 2017, 98 de 2017, 105 de 2017, 113 de 2017, 21 de 2017, 24 de 2017, 25 de 2017 e 29 de 2017. Em discussão, o veto número 06/17, veto parcial, projeto de lei complementar 19/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a parte. O veto... É que aqui está total, né? Foi parcial, né? É que na ata está total, mas o veto foi parcial. Esse veto foi parcial referente ao projeto de lei complementar 19 de 2017, que é aquele projeto de lei da mini-reforma administrativa. O veto foi referente àquela proposta de emenda que eu apresentei no dia. Aquela proposta de emenda foi uma proposta que a gente construiu com os funcionários da SADS, né, foi em específico da organização da SADS. A gente fez aquela proposta para adequar a mini-reforma à política do SUAS, né, a política da assistência social, e o governo acatou essa emenda por nossa parte. O que o governo vai fazer? O governo vai apresentar um projeto de emenda de acordo com a emenda que foi apresentada por este vereador e aprovada pelos colegas vereadores. Por que do veto? Porque a gente estaria ferindo uma iniciativa que seria do poder público municipal. E aí, juridicamente, eu concordo com o veto. Realmente, a gente está ferindo a organização administrativa. Fiz a proposta porque eu achei importante a gente discutir esse assunto, levar esse assunto ao governo. Tanto que o governo acatou e no momento oportuno vai mandar um projeto de emenda, acatando a nossa emenda e aí adequando essa forma jurídica dessa proposta. Então, por essa razão, diante do que foi construído junto do governo também, eu sou favorável ao veto, então eu votarei pela manutenção. Mais algum vereador?
Esse vereador, 20 minutos com a parte. eu entendo perfeitamente, fico feliz que o Poder Executivo vai fazer a alteração. Eu só acredito que, havendo concordância do Poder Executivo quanto ao mérito da emenda feita, não teria necessidade de vetá-la. Ele pode simplesmente aplicar, né? Até porque essa lei não vai ser questionada a constitucionalidade dela pelo Poder Executivo, já que ele decidiu que a emenda é boa, ele vai fazer da mesma forma. Então, nesse contexto específico, eu sou contra o veto, né? Como a gente havia conversado antes, entendo que pode ser discutido uma questão de vício de iniciativa quando a Câmara invade território de matéria interna corporis do Poder Executivo, que é a questão de estrutura de cargos, secretarias e tudo mais. Isso é matéria de exclusiva competência do Poder Executivo, né? Não cabe o vereador aqui, vou extinguir agora o cargo de assessor tal, porque eu acho que não funciona. Não é impossível a gente fazer isso. Agora, considerando esses detalhes que o nobre vereador Michel trouxe na fala, de que o Poder Executivo é a favor, que ele concorda com a emenda, eu não vejo a necessidade do veto. E aí, nesse ponto, eu me posiciono contrário ao veto. Apenas só antecipando uma justificativa de voto. Se fosse um outro cenário, eu concordaria com o veto, mas se é isso, eu não concordo. Uma parte, vereador? Claro. Não, acho que o Poder Executivo, a gente conversou bastante, acho que o Poder Executivo está sendo zeloso, né? O Poder Executivo não precisa propor a DIN, obviamente, mas qualquer outra pessoa pode. E aí a gente colocaria tudo a perder na mini-reforma que foi construída. Então, para evitar qualquer tipo de problema futuro, qualquer tipo de dissabor, é que o governo está tendo o zelo de fazer dessa forma, apresentar o veto. Mas o mais importante é que ele acatou a sugestão da casa, como vem acatando praticamente todas as sugestões que são apresentadas pelos vereadores. Eu acho que o mais importante é a gente chegar na forma. Se a emenda foi feita pelo Michel, ou se foi feita pelo governo, ou se foi feito pelo vereador Daniel, não importa. O importante é a gente chegar no conceito correto, né? Atingir o fim específico que a lei está buscando. E, então, essa forma que o governo está buscando de alcançar isso, acho que ele está trazendo zelo, né? Então, por isso que eu vou votar de forma favorável, mas eu respeito a posição do nobre vereador. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição do veto. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela manutenção do veto. Este vereador pela manutenção. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela manutenção do veto. Vereador José Carlos Machado. Pela manutenção do veto. Vereador Ademilson Militão. Pela manutenção do veto. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela manutenção do veto. Vereador Júlio. Pela manutenção do veto. Vereadora Roberta. Pela manutenção do veto. Vereador Reginaldo. Pela manutenção do veto. 9 votos pela manutenção, 2 pela rejeição. Mantido o voto em votação única, o veto em votação única, comunique-se ao senhor prefeito. Coloco segunda discussão, maioria simples. Os projetos 83, 91, 96, 98 e 105/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco em votação os projetos de lei complementar 21, 24, 25 e 29. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos. Pela aprovação. Vereador Ademilson. Pela aprovação. Vereador Sebastião. Pela aprovação. Vereador Júlio. Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco a primeira discussão, projeto de lei complementar número 113/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a parte. Qual que é a ideia desse projeto aqui? A ideia desse projeto é autorizar o Poder Executivo a efetuar remanejamento, transposição ou transferência de recursos orçamentários para a folha de pessoal no exercício de 2017.
Por que o Executivo está pedindo essa autorização? Quando a gente vota a lei orgânica, a lei orçamentária, o Poder Executivo ele tem um limite na qual ele pode fazer o remanejamento dos recursos. Esse limite é de 10%. Esse ano, o Poder Executivo precisou extrapolar, aliás, vai precisar extrapolar o remanejamento desses 10%. E por quê? Porque verbas que viriam do Estado, verbas que viriam do governo federal, a redução da arrecadação diminuiu a questão orçamentária por parte do município. E aí o município precisou usar do recurso próprio para fazer o pagamento da folha de pessoal dos funcionários. Para acontecer isso nesse mês, vai ser necessário agora fazer a autorização, porque ele extrapolou esse limite de 10% que a gente tinha feito de autorização o ano passado. Então, o projeto de lei está autorizando ele fazer o remanejamento dos recursos próprios por parte da prefeitura para poder pagar a folha de pessoal e honrar o compromisso junto dos funcionários públicos. É isso. Mais algum vereador? Vereador Daniel, 20 minutos com a parte. Entendo a necessidade do projeto de lei diante daquilo que o vereador Michel colocou. Acredito que o projeto de lei precisaria ter sido melhor instruído. O projeto de lei, ele tem... O Poder Executivo apenas coloca 2 artigos na lei. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar, mediante decreto, remanejamentos, transferências ou transposições de recursos orçamentários para compor a despesa com pessoal no exercício de 2017 até limite de R$6 milhões, e depois foi alterado para R$8,5 milhões. A Prefeitura, essas informações, algumas delas que o novo vereador Michel gentilmente trouxe à casa, o Poder Executivo não escreve no projeto de lei, não coloca na justificativa, não informa a essa Casa de Leis o motivo desse rombo nas contas relativo ao gastos com o pessoal, e eu acredito que isso deveria constar no projeto de lei para que nós tivéssemos as informações necessárias para votar com tranquilidade um projeto dessa natureza. Essa é uma primeira observação que eu faço. Uma segunda informação que eu faço é que eu entendo que tecnicamente o projeto também ele carece de ajustes. Um parêntese apenas também. Não tem parecer do Departamento Jurídico da Casa no projeto de lei. Acho que seria muito importante, projeto de lei dessa natureza, a manifestação do Departamento Jurídico da Casa, e não consta. E aí, da forma como está escrito, a Prefeitura ela traz 3 institutos orçamentários diferentes no mesmo artigo de lei. E no meu modesto entendimento, eu acredito que, pelo que o vereador Michel colocou na sua fala, não seria nenhum desses institutos o instituto correto para se fazer o que a Prefeitura precisa fazer. Estou dizendo isso para alertar, para ajudar. Então, remanejamento de verba é uma situação que não é sinônimo de transferência, que não é sinônimo de transposição. São institutos próprios do direito administrativo e cada um corresponde a uma situação fática diferente. Além disso, eu entendo que a prefeitura deveria minimamente dizer da onde sairão esses recursos para cobrir esse rombo do pessoal. É o mínimo que se faz. Eu vou fazer um remanejamento, ou vou fazer uma transferência, ou vou fazer uma transposição, obedecendo o que cada um preconiza. Eu até anotei aqui para que remanejamento é a realocação de verbas entre órgãos orçamentários distintos. A transposição é a mudança de orçamento entre categorias programáticas de um mesmo órgão orçamentário. E a transferência é a troca de valor entre categorias econômicas, corrente, capital, situadas na mesma atividade ou projeto ou operação especial dentro de um mesmo órgão orçamentário. Então, são situações diferentes. Então, a Prefeitura deveria dizer, eu vou tirar daqui para colocar aqui. E eu vou fazer isso por meio de remanejamento, ou transferência, ou transposição. De forma genérica, como está escrito, eu entendo que não é adequado, entendo que não dá tranquilidade para o Poder Executivo fazer essa operação, e entendo que
a Câmara não deveria votar o projeto dessa forma. Especificamente quanto ao modo, o que eu entendo, posso estar redondamente errado, mas talvez seja caso de abertura de crédito adicional suplementar e não transferência e remanejamento de recursos, ou transposição, por aquilo que o nobre vereador Michel falou. Que eu vejo a situação como o esvaziamento total ou parcial de uma dotação orçamentária. Então você teve o término daquela dotação por algum motivo, que não está escrito no projeto, mas tem essa informação de verbal, e aí seria o caso de uma abertura de um crédito adicional. Essa seria a modalidade técnica correta que a Prefeitura deveria ter encaminhado à Câmara, informando da onde é que vão sair os recursos para cobrir esses gastos. Então, da forma como está, e pelo que eu conversei com os colegas, não existe tempo hábil, a Prefeitura não quer votar isso hoje, né? Da forma como está, eu antecipo meu voto contrário ao projeto de lei. Como líder do PCdoB, 10 minutos, sem a parte. respeito o posicionamento do novo vereador Daniel, mas discordo. Acho que, primeiramente, em razão da confiança que a gente possui no secretário de Finanças. O secretário de Finanças Fabiano, secretário de grande experiência, foi diretor, passou por secretarias de finanças de grandes prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, estudou muito ao apresentar o projeto, tem até, de uma certa forma, experiência ao fazer isso, em razão dessas prefeituras grandes. Quanto aos conceitos, a gente está fazendo a autorização aqui, tanto do remanejamento, como da transposição, quanto da transferência. Então, o que for necessário para fazer a mudança, a gente já está autorizando a fazer isso. Verbas que não vieram, por exemplo, do que ele nos informou, é verba do Fundeb, é verba do SUS, que foram contingenciadas, tanto pelo governo federal, quanto tanto pelo governo estadual, né, não encaminharam, não mandaram essa verba. A arrecadação da Prefeitura Municipal foi lá embaixo, em razão de toda a crise financeira, e é por isso que a gente está fazendo esse remanejamento aqui. Não está criando, deixar bem claro para a população, não está criando imposto, não está criando nada. É do dinheiro que a gente já tem, a gente está autorizando a Prefeitura a fazer a organização administrativa para poder honrar os seus compromissos. De onde que ela tirou esse dinheiro? Ela tirou de onde ela conseguiu não precisar pagar, onde não tinha contrato. Por exemplo, conseguiu reduzir a carga horária. Ela tirou de outros pontos que ela não tinha a obrigação de fazer o pagamento naquele momento. Então, é só um remanejamento do orçamento existente. Então, por isso que eu não vejo nenhum tipo de problema e acho que o projeto está apto a votar, passou pelas comissões competentes, a emenda passou pelas comissões competentes, tanto pela CCJ como pela Finança. A CCJ é formada por 2 advogados, tem o Júlio, eu também sou advogado, então eu acho que também supra essa necessidade, talvez, de passar pelo jurídico da casa. Então eu acho que a gente está assim, eu estou bem convicto e bem tranquilo de que é o correto fazer a aprovação desse projeto. Peço o apoio dos demais colegas para a aprovação. E ainda assim respeito o posicionamento do novo vereador Daniel. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o primeiro secretário, faço chamar nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Edemilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação, 2 pela rejeição. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 11h04. Assim como às 11h04, daremos início à nossa próxima sessão extraordinária. Solicito o primeiro secretário, verificação de decoro. 11 vereadores. Coloco em redação final os projetos de lei 83, 91, 96, 98 e 105. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento.
Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada em redação final a sanção do senhor prefeito. Coloco em redação final o projeto de lei número 21/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador 20 minutos com a parte. propõe emenda verbal ao PLC 21 de 2017 da seguinte forma. Emenda aditiva do artigo 2º, inciso 2º, conforme segue. Inciso 2º, preservar sua função de corredor ecológico e refúgio para a fauna e a flora. No artigo 4º, substituir apenas o trecho Resolução SMA 31 de 2009 por Resolução SMA número 72/2017. Emenda modificativa para alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 4º, conforme segue. Parágrafo 1º. A supressão de vegetação nativa em maciços florestais contíguos superiores a 10.000 metros quadrados, situados em área urbana, dependerá de manifestação do Executivo Municipal, parecer favorável do CONDEMA, Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente e audiência pública. Emenda auditiva para acrescentar a seguinte redação no artigo 4º, parágrafo 4º, nos seguintes moldes. Artigo 4º, parágrafo 4º. O regime criado por este artigo fica sem efeito para parcelamentos do solo, loteamentos, regularmente aprovados pelos órgãos competentes, em conformidade com o artigo 4º da Resolução Estadual SMA número 72/2017, exceto nas áreas que apresentarem regeneração natural a partir do estágio inicial ou áreas florestadas autorizadas à supressão que não tenham sido suprimidas. Coloco em discussão a emenda verbal do vereador Michel Carneiro ao projeto de lei número 21/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José. Pela aprovação. Vereador Ademilson. Pela aprovação. Vereador Sebastião. Pela aprovação. Vereador Júlio. Vereador Júlio. Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Emenda aprovada. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 21/17 com emenda verbal. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson. Pela aprovação. Vereador Sebastião. Pela aprovação. Vereador Júlio. Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovada na redação final a sanção do senhor prefeito. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 24/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a partes. Emenda verbal ao projeto de lei complementar número 24 de 2017 da seguinte maneira. Emenda aditiva na redação do artigo 4º, parágrafo 1º, conforme segue. Parágrafo 1º. Independem de prévia autorização do órgão ambiental competente as atividades de segurança pública e defesa civil de caráter emergencial, que posteriormente deverão ser devidamente documentadas. Emenda aditiva na redação do artigo 7º, conforme segue. Artigo 7º. Fica instituído o Guia de Arborização Urbana, GAU, conforme anexo 8 desta lei complementar, a ser regulamentado por decreto municipal. Emenda substitutiva da redação do parágrafo 3º e incisos 1º, 2º e 3º, a linha A do artigo 10, conforme segue. Parágrafo 3º. Fica instituído o Fundo Municipal de Arborização Urbana, Fundarb, a ser regulamentado por decreto municipal. Inciso 1º. O valor obtido através da compensação em pecúnia
será destinado ao Fundo Municipal de Arborização Urbana, Fundarb. Inciso 2º, o fundo municipal que trata este parágrafo será gerido pelo setor competente do Executivo Municipal, responsável pelo meio ambiente, vírgula, sendo que este setor apresentará a prestação de contas ao CONDEMA semestralmente. Emenda aditiva na redação do parágrafo 4º do artigo 10, conforme segue. Parágrafo 4º. Os recursos destinados ao Fundo Municipal de que trata o parágrafo anterior serão utilizados exclusivamente para a execução de ações e projetos de recuperação florestal e de arborização urbana no município pela Prefeitura do Estado de Atibaia ou através da contratação de empresa especializada, de acordo com as normas gerais sobre licitação e contratos administrativos. Emenda modificativa na tabela do anexo 5, nos seguintes termos. Na coluna Info 1.0 V1, plantio de 2 mudas compatíveis com a arborização urbana, atendidas as normas técnicas para este fim, com o devido acompanhamento fotográfico. INF 2.0 V2, plantio de 3 mudas compatíveis com a arborização urbana, atendidas as normas técnicas para este fim, com o devido acompanhamento fotográfico. Na coluna Info 3.0 V3, plantio de 4 mudas compatíveis com a arborização urbana, atendidas as normas técnicas para este fim, vírgula, com o devido acompanhamento fotográfico. Info 5.0, aliás, INF 5.0 V5, plantio de 2 mudas compatíveis com a arborização urbana, atendidas as normas técnicas para este fim, com o devido acompanhamento fotográfico. INF 6.0 V6, plantio de 5 mudas compatíveis com a arborização urbana, atendidas as normas técnicas para este fim, com o devido acompanhamento fotográfico. Esta é a proposta de emenda. Coloco em discussão a emenda verbal do vereador Michel Carneva ao projeto de lei complementar número 24/17. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. A emenda aprovada. Coloco em discussão e votação o projeto de lei complementar número 24/17 com emenda. Algum vereador interessado em discutir este momento? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Projeto aprovado com emenda em redação final, a sanção do senhor prefeito. Coloco em votação o projeto de lei número 25/17, projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador 20 minutos com a parte. é o 25. Emenda verbal ao projeto de lei complementar 25 de 2017. Emenda aditiva. Acrescento o inciso 16 no artigo 2º, conforme segue. Inciso 16. Fragmento de exóticas. 2 pontos. Silvicultura ou monocultura de um conjunto de indivíduos arbóreos exóticos. Emenda modificativa, inciso 8º do artigo 4º, conforme segue. Inciso 7º. Foto de cada árvore solicitada para o corte e aerofotos ou imagens de satélites com indicação das árvores propostas para a supressão.
Emenda aditiva, inciso 10 do artigo 4º, conforme segue. Inciso 10. Projeto de plantio, de acordo com a resolução SMA número 32/2014 e seus anexos, com indicação na planta das áreas que serão recompostas e coordenadas geográficas. Emenda aditiva, parágrafo 3º do artigo 5º, conforme segue. Parágrafo 3º. Independe de prévia autorização do órgão ambiental competente as atividades de segurança pública e defesa civil de caráter emergencial, que posteriormente deverão ser devidamente documentadas. Emenda modificativa, inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 5º, conforme segue. Artigo 5º, parágrafo 4º. Inciso 1º. Os prazos de análise pelo setor competente do Executivo Municipal são de, no máximo, 60 dias para licença ou autorização, a contar do ato de protocolar o requerimento. Emenda aditiva, inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 5º, conforme segue. Artigo 5º, parágrafo 4º, inciso 4º. O não cumprimento dos prazos estipulados e a falta de manifestação pelo interessado implicará no arquivamento do processo, o que não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença ou autorização, que deverá obedecer os procedimentos estabelecidos, mediante novo pagamento de custo de análise. Emenda supressiva. Suprime integralmente o artigo 8º. Com esta supressão, os artigos subsequentes passam a ter nova numeração, isto é, o artigo 9º passa a ser o artigo 8º, e assim ocorrerá sucessivamente até o artigo 44, que passará a ser o número 43, último artigo desta lei. Emenda modificativa caput do artigo 11, que após a renumeração passou a ser o artigo 10, conforme segue. Artigo 10. Nos casos de regularização de terraplanagem, deverá ser firmado TCRA na proporção de 1.000 mudas nativas por 1 hectare de área movimentada. Emenda modificativa, parágrafo 4º do artigo 12, que com a renumeração passou a ser o artigo 11, conforme segue. Parágrafo 4º. O valor obtido através da compensação em pecúnia será destinado ao Fundema, a ser gerido pelo setor competente do Executivo Municipal responsável pelo meio ambiente. Emenda modificativa no artigo 37, que passará a ser numerado como artigo 36. Artigo 36. Será concedido desconto de 30%, entre parênteses, 30 e o sinal de porcento, de que trata o artigo 3º da Lei número 8005, de 22 de março de 1990, sempre que autuado decidir efetuar o pagamento da penalidade no prazo previsto no artigo 35. Coloco em discussão a emenda verbal do novo vereador Michel Carneva, ao projeto de lei número 25/17. Algum vereador interessado em discutir este momento? Esse vereador. 20 minutos com a parte. Apenas para mais uma vez esclarecer que todas essas emendas feitas no 25, no 24 e no 21 foram frutos de debate com a população e com o setor técnico da sociedade civil organizada. Então, a importância de uma audiência pública bem conduzida e a importância de se ouvir a população. Então, parabéns mais uma vez, já antecipo minha votação favorável. Mais algum vereador? Esta vereadora. 20 minutos com a parte. Quero fechar aqui e parabenizar mais uma vez o Michel, já o fiz na sessão de terça-feira. Nós temos acompanhado toda a movimentação da Comissão Permanente de Ambiente, a Comissão Temporária, desde o começo do ano, as audiências públicas, não consegui estar presente em muitas delas, mas tenho visto o seu empenho, alguns assuntos também do meio ambiente vieram para a Comissão de Finanças, de Saúde e Educação,
vieram também dos resíduos sólidos, e temos acompanhado, sempre o Daniel está sempre aqui, o pessoal da Simbiose. Isso é gestão participativa, fundamental a participação da população, em especial o tema do meio ambiente, que muitas vezes é esquecido, como até colocou o vereador Dr. Biratã na sessão passada. É um tema que muitas vezes vai ficando, devido a tanta demanda urgente do município, muitas vezes o meio ambiente ele vai ficando para trás. E as pessoas às vezes só se dão conta quando já está totalmente devastado, quando as doenças começam a aparecer. Então, parabenizar toda a população que participou dessas reuniões, das audiências que vão até 11 horas da noite, 11h30 da noite. Nós temos acompanhado muitas pessoas também no seu gabinete, Michel. Isso é gestão participativa, isso é muito bom e muito importante para a cidade. Eu torço para que os outros temas também, como educação, cultura, turismo, saúde, que a população também seja tão unida quanto o pessoal que defende o meio ambiente, porque é graças a vocês que estão vindo aqui, que estão defendendo, que estão participando junto do gabinete. Vamos torcer para que os outros segmentos também tenham um grupo de pessoas que esteja para representar e brigar e fazer parte da reunião das comissões. Parabéns, vereador, Daniel Martini, que também participou de várias discussões, e o pessoal que fez parte. Só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador, 20 minutos com queria a parte. agradecer a participação dos membros da comissão, do meu colega vereador Marcão Tapetinga, do Dr. Biratã, né, que tem acompanhado, da sociedade civil que participou das reuniões da comissão esse ano. Agradecer a presença também do vereador Daniel Martini, agradecer pelas palavras, agradecer também pelas palavras da vereadora Roberta. Eu tenho certeza que isso só está sendo possível, essa construção participativa, porque eu estou tendo o apoio dos meus colegas vereadores da casa. Né, acho que a gente demonstrou que a gente tem essa vontade, né? Um dos primeiros atos da casa foi a mudança, por exemplo, do horário da sessão. Né, a gente mudou o horário da sessão para 6 horas da tarde, para que a população tivesse a oportunidade de participar. Né, eu estou muito contente com esse grupo de vereadores formado, né, contente e honrado. E eu agradeço as palavras que foram feitas, e eu tenho certeza que a participação popular é importantíssima nas tomadas de decisões. É isso. Mais algum vereador? Também parabenizar o Michel, já falei na sessão de terça, né, que vem conduzindo muito bem a comissão. Como eu falei terça-feira, acho que não só a comissão de meio ambiente, mas todas as comissões, a Roberta sempre publicando, sempre dando, mostrando o trabalho da comissão, a comissão de finanças, a CJ muito bem conduzida pelo Júlio, e espero que ano que vem todas as comissões continuem trabalhando, todos os vereadores, como aconteceu esse ano aqui. Eu que estive na legislação passada e noto muito a diferença, como já falei até já agradecendo, né, meus companheiros da mesa, até por ser a última sessão do ano. A gente que pegou o livro da mesa não fazia, está no regimento, e eu acho que fazia 2 ou 3 anos que não tinha uma reunião da mesa, né, e esse ano a gente conseguiu todos os meses fazer reunião na mesa, discutir bastante assunto e sempre tentando de forma democrática tomar as decisões aqui. Então parabéns, Michel, e já sabe que pode contar com o nosso apoio pela aprovação. Eu coloco então em votação a emenda verbal. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação a emenda verbal do vereador Michel Carneiro, projeto de lei número 25/17. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Emenda aprovada. Coloco em discussão, projeto de lei número 25/17 com emenda verbal. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito para o secretário faz chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel. Pela aprovação. Vereador Fabiano. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson.
Pela aprovação. Vereador Sebastião. Pela aprovação. Vereador Júlio. Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Projeto aprovado, a sanção do senhor prefeito. Em discussão, projeto de lei complementar número 29/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson. Pela aprovação. Vereador Sebastião. Pela aprovação. Vereador Júlio. Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Projeto aprovado, a sanção do senhor prefeito. Coloco em discussão o projeto de lei número 113/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário para chamar nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela rejeição. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Demilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião. Pela aprovação. Vereador Júlio. Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação, 2 pela rejeição. Aprovado na segunda discussão, a redação final. Coloco em discussão a emenda modificativa 014/17, que modifica o projeto de lei número 113/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela rejeição. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson. Pela aprovação. Vereador Sebastião. Pela aprovação. Vereador Júlio. Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação, 2 pela rejeição. Emenda aprovada. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 11h26. Assim como às 11h26, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, projeto de lei complementar 113/17 com emenda. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela rejeição. Vereador Marcos. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio. Pela aprovação. Vereadora Roberta. Pela aprovação. Vereador Reginaldo. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação. Projeto aprovado na redação final, a sanção do senhor prefeito. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 11h27. Agradeço a presença de todos, um bom dia a todos.